Deu certo? Não. Uh! Ufa! 10-0, gente. Desculpa. Vambora. Bom, então, oficialmente, né, agora começando. Então, essa sou eu, né? Moro aqui em Carmo da Cachoeira. Sou mãe de 3 crianças. Hoje faço parte, né, do SOFA. E vou anfitriar hoje essa conversa com o Beto. Então, Beto, gratidão por aceitar esse, esse convite. E peço, por favor, para você se apresentar. Tá bom. Uma boa tarde, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Então, eu sou o Beto, meu nome é Roberto, todo mundo chama de Beto, né? E eu trabalho com esse tema da gestão colaborativa, autogestão, já há muitos anos. E sou ligado às escolas Waldorf também há muitos anos, né? Eu fiz formação de pedagogia Waldorf em 1990, já tem muito tempo. E conheci a sociocracia em 93, também já tem muito tempo. Desde então não, mas um pouco depois disso eu comecei a ajudar escolas Waldorf nesse tema da autogestão, né? Então, eu adoro trabalhar com isso. E sou ligado à escola Waldorf de várias maneiras. Eu já fui gestor de escola Waldorf, já fui presidente de associação de escola Waldorf. Minha esposa era professora, se aposentou no passado, foi professora há 20 anos de escola Waldorf. Meu filho estudou a escola Waldorf, né, a vida inteira, agora já está acabando a faculdade. Então, tenho essa ligação já de muito tempo com as escolas Waldorf e tenho atuado como consultor em escolas Waldorf há muitos anos. E em outras instituições também, não só a Escola Waldorf, né? Com empresas, ONGs, outras, né, várias instituições. E sempre é um grande desafio, né? Trabalhar com autogestão. E eu tenho uma empresa chamada Colaborar, com dois Os, Colaborar, Autonomia e Colaboração, o nome da empresa, né? O nosso lema é por um mundo mais colaborativo e indivíduos mais autônomos. Essa intenção de ajudar as organizações a trabalharem de forma mais colaborativa, mas partindo do espaço de autonomia, né, para cada pessoa. E o que eu tenho, né, com esse trabalho já de muitos anos, é principalmente de 2018 para cá que isso se intensificou mais, esse trabalho. Isso, há muito tempo eu trabalho com esse tema, mas tem ficado cada vez mais forte, né, mais organizações demandando, se interessando por isso, e 2018 para cá ficou mais forte. E o que eu tenho trabalhado com o que eu chamo de gestão colaborativa, para mim é como se fosse um caminho para a autogestão, né? Então, como que a gente se organiza para trabalhar de forma colaborativa, a partir do impulso de autonomia de cada pessoa, e no fundo é um trabalho que ajuda, né, prepara a organização começa a trabalhar aos poucos, cada vez mais com a autogestão, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Sim. Então, para todo mundo saber, né, tem o convite hoje para o Beta para ele também apresentar alguns casos, né, de implementação. Então, a gente tem algumas perguntas para ele lá. Lá no final, a gente vai ter um momento de perguntas. Então, quem tiver perguntas, vai colhendo essas perguntas, que no final a gente vai abrir um espaço para elas. Bem? Legal. Bom, Beto, se você quiser contar para a gente, assim, como aprofundar um pouco mais, né, nesse histórico, como você tem trabalhado. Tá bom. Então, eu pensei em começar falando um pouco do como que eu cheguei na sociocracia, né? Rapidamente, e depois começar a falar sobre esse trabalho de gestão colaborativa nas organizações, nas escolas Waldorf, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, no âmbito da antroposofia, as escolas Waldorf são escolas antroposóficas, né, que têm como base a antroposofia. E no âmbito da antroposofia também, além das escolas Waldorf, tem várias outras frentes de trabalho, né? Tem medicina antroposófica, agricultura biodinâmica, pedagogia curativa. E tem esse trabalho com organizações, né? Com adultos, desenvolvimento de organizações, de pessoas, a gente se chama, né, na antroposofia de pedagogia social ou ecologia social. Então, meu primeiro contato com a sociocracia foi através da Associação de Pedagogia Social. Em 92, eu fiz um curso, né, de pedagogia social, e em 93 eu sou um dos fundadores da Associação de Pedagogia Social aqui no Brasil. E lá quando foi feita, né, a fundação da Associação de Pedagogia Social, a aprovação do estatuto, quer dizer, eu entrei nesse caminho aí em 92, no curso que eu fiz. Então, já tinham pessoas preparando isso antes, já trabalhavam com esse sistema antes, com pedagogia social, com sociocracia.
E em 93, esse grupo que estava carregando isso, esse impulso, eles fundaram a associação e sou um membro fundador porque eu estava entrando nisso naquela época. Então, eles já tinham preparado muitas coisas, né? Inclusive, já tinham propostas para o estatuto da associação e tal. Então, nessa assembleia foi aprovado o estatuto e a decisão foi tomada com base no princípio do consentimento, né? E depois, e aí a eleição também, né, para as pessoas que assumiram os papéis dentro da associação também. Eu fiquei fascinado com isso. Então, naquela assembleia, eu falei, nossa, eu sempre gostei muito de trabalhar com grupos, já trabalhava com grupos há algum tempo e sempre vendo essa dificuldade na tomada de decisão, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, impressionante como a gente conseguiu decidir coisas super importantes com muita gente contribuindo e que não foi demorado, né? Eu achei muito impressionante, fiquei muito impactado e quis conhecer mais. E as pessoas que conduziram esse processo na associação, algumas delas eram ligadas à empresa Terra Viva, que é uma empresa, o maior produtor de flor aqui do Brasil, que a sede é em Olambra, interior de São Paulo. Então, eu fiquei amigo dessas pessoas, né? Então, de 93 a 98, de alguma maneira, eu tinha contato com essas pessoas, através da associação também, e fui, então, né, me habituando e conhecendo e começando a praticar alguns elementos da sociocracia, né, como a tomada de decisão, reuniões e tudo mais. E aí, em 98, nós fundamos um grupo de consultores chamado Núcleo Maturi de Ecologia Social, que também a gente usava, né, os métodos da sociocracia internamente nas nossas reuniões. E de 98 até 2000 eu fiquei com o Maturi. No ano 2000 eu fui trabalhar com outras organizações, mas fiquei conectado ainda com, né, usando no meu trabalho, principalmente reuniões e tomada de decisão, com base no princípio do consentimento, né? Principalmente esses dois aspectos. Em 2003, o Gerhard Annenburg, o cara que criou a sociocracia, esteve no Brasil e eu fui assistir lá um evento com ele, foi uma tarde inteira em Olambra. Em Olambra eles criaram um centro sociocrático na época. Eu acho que foi até o lançamento desse centro sociocrático. Então eu estive lá com ele e comprei o livro dele em inglês, né, na época. E aí eu comecei a estudar mais, aprofundar mais. Em 2007 eu comecei a ajudar mais, assim, eu já ajudava escolas Waldorf antes, mas ficou mais intenso a partir de 2007, né? Principalmente com esses temas, de 2007 até hoje, mas principalmente com esses temas, ajudando as escolas a fazerem reuniões mais produtivas, né? Com mais equivalência também, mais eficácia, e também na tomada de decisão, né, com base no princípio do consentimento, e nas eleições, né, para os papéis dentro que as escolas Waldorf, na sua maioria, né, são associativas, então eles fazem eleições, né, de acordo com o estatuto lá, para os papéis que, né, as pessoas vão assumir os papéis dentro da associação. E muitas escolas Waldorf eles falam até assim, vamos fazer vai ter assembleia, precisamos fazer uma sociocrática. Eles falam assim, a sociocrática é a eleição para os papéis né, dentro da associação. Então, né, eu ajudo as escolas desde então com esses temas, principalmente, até um certo tempo, né? E aí, em 2016, eu fiz um curso de Sociocracia 3.0, foi quando eu conheci a Nara e outras pessoas, né? Depois, através da Nara, eu conheci a Sankrit também. E lá nesse curso de Sociocracia 3.0, foi quando a partir de lá, que eu comecei a trabalhar de forma mais aprofundada. Para mim, assim, esse trabalho com a sociocracia se aprofundou mais com esse curso, 2016, acho que foi 2016 ou 2017, acho que foi 2016. Então, de lá para cá, eu tenho trabalhado cada vez mais com a sociocracia, e está aqui o livro, né, do Edinburgh que eu comprei naquela época. Então, é isso, eu tenho trabalhado cada vez mais com a sociocracia, mas o que eu costumo dizer assim, no meu trabalho não é assim que eu implanto sociocracia numa organização, eu não faço isso. Eu trabalho com consultoria de desenvolvimento. Então, eu ajudo a organização a dar passos no seu desenvolvimento. E o meu tema forte com que eu trabalho eu chamo de gestão colaborativa, né? Que é um caminho para a autogestão. Então, geralmente, as organizações que me chamam estão trabalhando com autogestão ou pretendem trabalhar, pelo menos de forma mais colaborativa. Então, a minha ajuda é no sentido de, né, de apoiar, de ajudar a organização a trabalhar de forma mais colaborativa, com mais autonomia, né, um caminho para a autogestão. Algumas organizações já trabalham assim,
mas têm várias dificuldades e precisam de ajuda. Algumas querem começar a trabalhar desse jeito, né? Mas eu nunca fiz nenhum trabalho de uma organização que já começou querendo trabalhar com autogestão. Eu sempre trabalhei com organizações que já existem há algum tempo, ou que já adotam a autogestão ou que pretendem adotar, né? Então, esse caminho de consultoria que eu tenho feito, então é assim, não é que eu vou implantar a sociocracia, eu vou ajudar a organização a dar passo no seu desenvolvimento e organizações que buscam trabalhar de forma mais colaborativa, né? Então é isso, a gestão colaborativa como um caminho para a autogestão. Então, no fundo, é um processo de mudança organizacional, né? O que a gente precisa mudar, aprimorar na nossa forma de trabalhar em conjunto para trabalharmos de forma mais colaborativa, com mais autonomia, né? E, então, o próprio grupo define o que quer mudar. Então, não sou eu que falo assim, então, gente, vamos implantar a sociocracia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vou fechar que tem um barulho aqui de fora, peraí. Então, no fundo, o que eu faço, geralmente, no começo do trabalho, faço uma reunião, uma atividade que dura, né, às vezes o dia inteiro, para, junto com um grupo, olharmos para a organização e definirmos, eles definem, né? Então, quais são os aspectos prioritários que eles querem mudar, né, nesse caminho, né, de serem cada vez mais colaborativos. E aí surgem várias questões, vários temas, várias necessidades de mudança, e cada questão que surge, então a gente prioriza as questões que surgem, e as questões que foram priorizadas pelo grupo, a gente cria um processo de mudança para cada uma delas, né? Então surgem várias questões. As principais, as mais comuns, são essas que eu vou mostrar aqui, né? Então, assim, precisamos distribuir melhor os papéis e responsabilidades entre nós, distribuir poder, né? Que é o tema dessa semana aqui, né? Do poder compartilhado. Então, como que a gente compartilha o poder? Como é que a gente distribui poder, né? Como a gente distribui papéis e responsabilidades? Como é que a gente define com mais clareza o papel dos grupos e das pessoas, né? De maneira que as expectativas fiquem mais alinhadas, né? E as pessoas saibam o que esperar de um e do outro. Então, isso é fundamental e muitas vezes, mesmo organizações que já trabalham de forma assim mais colaborativa, geralmente isso é meio confuso, né? Não se tem muita clareza disso. E depois a gente vai falar um pouco do porquê, né? Do meu ponto de vista. Mas então, esse é um tema muito forte que surge. Outro tema tem a ver com a comunicação entre as pessoas, entre os grupos, as relações entre as pessoas, né? Surgem muitas questões relacionadas a isso. Também, como que a gente torna nossas reuniões mais participativas, mais engajadoras, mais envolventes e mais produtivas, né? E como que a gente toma decisão em grupo de uma forma mais adequada, onde todo mundo né, se sinta considerado e contemplado e comprometido. E que não seja uma decisão tão demorada, né? Então, também surgem muitas vezes essas questões. E outra questão que surge, não com tanta frequência como as outras três, mas também surge bastante, é, né, às vezes acontece isso, que a organização, as pessoas vão percebendo porque é assim no dia a dia, né? A gente se conecta com o propósito, né? Temos um propósito comum, isso dá entusiasmo, a gente quer trabalhar, quer se ajudar, né? E vão lá e se dedica pra caramba. E aos poucos, no dia a dia, a gente vai se deparando com as questões que surgem no dia a dia, né? Questões do próprio trabalho, das tarefas em si, questões nos relacionamentos entre as pessoas. E aos poucos, a gente começa a se pegar muito nessas questões, às vezes menores do dia a dia, que são importantes, né? Mas a gente fica muitas vezes focado em resolver questões no dia a dia e a gente vai perdendo um pouco a dimensão do que estamos fazendo aqui juntos mesmo, né? Qual que é o nosso propósito comum? Então, essa conexão com o propósito muitas vezes vai esfriando aos poucos e a gente nem percebe, né? Então, se a gente não tem um trabalho consciente de se reconectar de tempos em tempos com esse propósito, isso tende a esfriar. E chega uma hora que a gente parece estar trabalhando numa instituição que não é aquela que a gente criou, né? Já muda, né? A gente está brigando uns com os outros, um puxando o tapete do outro, e a gente olha, gente, não era, a gente que queria fazer algo totalmente diferente do que a gente está fazendo. Então, às vezes acontece isso né, surge essa questão no grupo de, puxa, precisamos nos reconectar com o propósito, né? Reavivar a nossa chama, né, aquilo que nos dá entusiasmo para o trabalho conjunto. Então, Ana, não sei se você quer
falar ou perguntar alguma coisa até aqui, depois eu vou começar a mostrar então, alguns cases, tá? Uhum. Eu fiquei curiosa, Beto, porque você falou que antes você já trabalhava, né, em escolas Waldorf, ajudando aí nesse processo, né, da gestão, de escolher os papéis, e depois você foi conhecendo a sociocracia. Eu fiquei curiosa para saber quais são outras ferramentas, assim, que você usa, né, assim, Tá, além da sociocracia, sabe, para trabalhar a comunicação e todas essas outras coisas, né? Tem legal, essas outras ferramentas. legal. Então, isso é importante, né? Então, nessas questões que surgem, algumas têm a ver com estrutura de gestão, né? Por exemplo, é, quais são os papéis e responsabilidades de cada pessoa, de cada grupo, qual que é o propósito. Então, na sociocracia se trabalha com a estrutura de círculos e elos duplos, né? Mas normalmente nas escolas Waldorf não é assim. Então, você tem algumas instâncias de decisão, tem comissões que apoiam, né, que ajudam, comissões de famílias e professores, voluntários. Então, grupo de trabalho. Então, uma coisa é qual que é o propósito maior da organização? Qual que é o propósito de cada grupo desse, né? Como o propósito desse grupo está conectado com o propósito da escola, por exemplo? Então, isso é importante. E uma vez definido isso, então, qual que é o propósito do nosso grupo? Tá, então qual que é o papel de cada pessoa dentro desse grupo para cumprir esse propósito comum, né? Então, é, isso tem a ver com estrutura de gestão, né? Que na sociocracia, né, como eu falei, você trabalha com a estrutura de círculos, círculos alinhados. Então, estrutura de gestão é um aspecto importante e a sociocracia ajuda muito, né? Então, a sociocracia é uma inspiração para isso. Tem outras formas de estrutura de autogestão, mas eu acho que a mais comum é essa de ciclos alinhados. E, e outra questão importante são os processos, né? Onde a gente atua em colaboração, então, principalmente reuniões de tomada de decisão. E para isso também eu uso bastante a sociocracia, né? Só que não é só isso, né? Como a Ana perguntou agora, é comunicação, relações, né? Então a gente faz reuniões, a gente define papéis e responsabilidades, a gente faz reuniões, mas aí a gente pode aprender o método, né? De fazer tudo, né, de uma forma adequada, que funcione bem. Só que aí a gente fica irritado um com o outro, a gente fica chateado, fica triste, fica magoado, fica com inveja e várias outras coisas, né? Então a gente começa a se pegar nos relacionamentos e isso impacta as reuniões, né? Então a gente precisa de outras ferramentas. Então, uma outra ferramenta que eu uso bastante é a comunicação não violenta, né, para essa questão dos relacionamentos, e também algumas ferramentas de autodesenvolvimento, né? Então a própria antroposofia tem alguns, né, nos ajuda bastante com a questão do autodesenvolvimento, mas também tem outros caminhos, né, que nos ajudam com o autodesenvolvimento. Mas mais para frente eu posso falar um pouco mais, que eu quero falar primeiro os desafios, né, depois a gente pode entrar um pouco nisso. Tá bom? Tá bem, tá ótimo. Então, se Posso mostrar você os quiser casos? apresentar. Sim, por favor. Legal. Então, gente, olha, eu tenho feito trabalho com muitas instituições, né? Uma delas, inclusive, é na escola da Luciene, que está aqui assistindo com a gente. E eu escolhi dois casos aqui para apresentar. Um da escola Waldorf Aracê, que é uma escola Waldorf associativa que fica em Dayatuba, perto de Campinas. E outra da Casa de Santa Isabel, que é uma instituição lá de Portugal que trabalha com pessoas com deficiência, tá? Então, vou compartilhar aqui a tela. A gente ver um pouco como é que, né, esses trabalhos, como é que né, a aplicação desse trabalho de gestão colaborativa nessas instituições. Então, a Aracê é uma escola, como eu falei, associativa. Ela foi fundada em 2016 e tem, né, educação infantil e ensino fundamental. Então, tem algumas turmas de jardim e maternal e fundamental eu acho que atualmente vai até o oitavo ano. Então, ou seja, é uma escola associativa em que não tem dono, né? Então, os pais, os professores que atuam, que criaram, fundaram a escola, que cuidam, fazem a gestão. É uma escola, é muito interessante, né? Essas escolas, assim, Waldorf associativas, é impressionante, assim, eu vou lá visitar, daqui a pouco, quando eu passo um tempo sem ir lá, quando eu vou lá, a escola já tem uma sala nova. Eu falo, gente, não tem um dono colocando dinheiro, né? Mas é incrível a força da comunidade, né? Como que as coisas acontecem, né? É muito, muito interessante. Então, é muito bacana de ver, assim, um grupo que se dispõe a trabalhar junto com a potência que isso tem. Mas aí surgem várias questões, né? O fato de nós trabalharmos, a gente não sabe como a gente vai trabalhar junto, né? O nosso modelo tradicional é do comando e controle, né? Alguém manda e os outros obedecem e pronto. Agora, trabalhar assim, em colaboração, a partir do impulso de cada indivíduo,
é uma novidade, né? São poucas décadas que a gente tem trilhado esse caminho como humanidade. E a gente ainda está aprendendo. Então, é um grande desafio. Então, vamos falar um pouco disso, né? Então, nessa escola, em 2021, ainda era tudo online, a gente fez um diagnóstico participativo online, tinha um monte de gente assim no Zoom, e nesse diagnóstico, então, o grupo decidiu, escolheu quatro questões principais, né, que se tornaram processos de mudança. Aí eles criaram um GT, um grupo de trabalho para cada processo desse, para cuidar de cada processo desse. Então, meu trabalho foi facilitar esse encontro, né, trazer ferramentas para ajudá-los a chegar nesses quatro processos de mudança e depois apoiar cada grupo desse. E apoiar com ferramentas, né, e também ajudando fazendo trabalho de tipo um coach, assim, né? Uma orientação para o grupo, ajudando o grupo a refletir e aprofundar nas suas questões para descobrir qual o próximo passo que vai dar, né? Então, e com algumas ferramentas que às vezes eu ajudava a eles colocarem em prática, né? Então, surgiram esses quatro grupos, né? Um para trabalhar a governança da escola, essa distribuição de papéis e responsabilidades, ter mais clareza nisso, as questões de comunicação, que tinham alguma dificuldade lá, específicas, né, mas deram o nome de comunicação para esse grupo. Escola de pais, que tinha a ver com isso, como manter os pais, né, conhecendo os temas da antroposofia e da pedagogia Waldorf, era uma questão que precisava ser cuidada. E também o grupo de boas-vindas, que são as famílias e professores novos. A escola Waldorf tem uma... É toda escola, né? Sempre tem família nova chegando, né? Traz filho para a escola, aí uma família sai, o filho já se formou, ou muda de cidade, por aí vai. Então, sempre tem essa rotatividade de famílias chegando, famílias saindo. E de professores também. Às vezes, o professor novo entra na escola e sai e tudo mais. Então, sempre tem entrada de pessoas, né? Tanto das famílias quanto dos professores. Numa escola Waldorf, essas pessoas também fazem a gestão, né? Então, a gestão também tem uma alta rotatividade, isso é um grande desafio. Então, como é que a gente põe no barco quem está chegando? Essa é uma questão importante nas escolas. Como a gente põe no barco as famílias e os professores que estão chegando? Então, eles definiram, e tinham questões, dificuldades com isso. Aí definiram o GT também para cuidar disso. Então, como eu falei, eu fui dando apoio a esses quatro grupos ao longo de um ano, online, ano 2021. Em 2022, o grupo de governança me chamou para ajudá-los com as reuniões e a tomada de decisão. Então, eu trabalhei com eles, né, os métodos de reunião e tomada de decisão, e ajudei, né, dando orientação, treinamento e também facilitando, né, com eles lá, para ajudando eles a se apropriarem, né, dessas ferramentas. Em 2023, o grupo de governança, de novo, me pediu para ajudá-los a definir com mais clareza papéis e responsabilidade das comissões. Então, a Escola de Waldorf tem essa questão das comissões, né? Então, comissões. Então, assim, geralmente na Escola Waldorf tem um grupo. Legalmente, uma associação tem que ter um grupo responsável juridicamente, né? E geralmente se chama diretoria da associação mantenedora. Né? O nome diretoria é um nome meio, né? Fica estranho, né? Você está falando de autogestão e tem um grupo que são os diretores, né? Então, não precisa chamar de diretoria, pode mudar, mas ainda é o pessoal está muito habituado a usar esse nome, tem um apego, né? Então, isso já é uma questão que precisa mudar, mas ainda tem uma dificuldade com isso. Em todo caso, tem um grupo lá que muitas vezes chama diretoria da associação que mantém a escola. E a escola também responde, então a associação responde a questões jurídicas, né? E a escola responde à Secretaria de Ensino. Então, a escola também tem uma estrutura de gestão, tem que ter uma diretora escolar, secretaria escolar, né? Então, também tem um grupo que tem que ser responsável pela gestão da parte escolar. Então, geralmente tem esses dois grupos nas escolas. Nessa parte escolar, os professores participam muito ativamente, né? E na parte da associação, as famílias participam e muitas escolas, os professores também participam. Esse grupo responsável pela associação. E além disso, então, esses são os grupos principais. As principais instâncias de decisão são esses dois. Mas, além disso, tem muitas comissões que surgem para ajudarem no trabalho. Então, comissão de festas, que organiza as festas da escola, comissão de eventos, comissão de segurança, comissão de meio ambiente, comissão de chegada de famílias novas, né, de boas-vindas, e por aí vai. Tem muitas comissões. Comissão de matrícula, né, para fazer a matrícula. Então, o trabalho realmente muitas pessoas participam de forma voluntária através dessas comissões. Então, eles queriam organizar as comissões, né, uma questão que havia
é que as comissões não estavam muito bem articuladas. Por exemplo, tinha comissões com 14 pessoas na comissão, mas que nas reuniões só iam quatro, né? E aí, às vezes, vai um, o outro não vai, e aí, quando o outro que não foi vai, o outro não vai mais, aí, sabe, se perdia a continuidade das decisões da comissão, então estavam muito desarticuladas. Então, foi um trabalho também de um ano, assim, né? A gente trabalhou vários temas, eu coloquei aqui, ó. Primeiro, olhando quais são as necessidades que existem na escola que justifiquem criar comissões. Então, mapeamos as necessidades que a escola tinha, que precisariam ser atendidas através do trabalho de comissões, ou seja, necessidades que não estavam no escopo somente da diretoria da associação e da diretoria pedagógica, vamos dizer assim, né? Ou seja, que precisariam ser endereçadas por outros grupos. Então, seria um trabalho das comissões. Então, fizemos um mapeamento dessas necessidades e aí trabalhamos também o propósito, né? Então, qual é o propósito da escola? E aí, então, as comissões que precisam ser criadas, qual o propósito de cada uma delas? Aí olhamos para essa questão, né, de para as pessoas que vão participar dessas comissões têm que ter competências afins com o propósito da comissão e têm que estar motivadas para trabalharem lá, né? Então, a gente trabalhou também esse tema da motivação e da competência, autonomia, como desenvolve a autonomia, né, como distribui o poder, a responsabilidade dentro da comissão, confiança, né? Então, também trabalhamos o tema da confiança, é um tema muito importante, porque a autogestão, se a gente não confia, né, como é que a gente vai distribuir responsabilidade se a gente não confia que o outro está conta, né? Então, o tema da confiança é muito importante. Acordos, né? Então, que acordos precisam ser criados, né? Então, tomada de decisão para a confecção desses acordos. E avaliação e feedback. Então, como que a gente... Esse é outro ponto muito importante. Muitas vezes a gente define o trabalho, toma decisões em grupo, aí distribui as tarefas, né? Cada um tem seu papel, com uma certa autonomia, e aí não quer dizer que vai dar tudo certo, né? Nunca dá tudo certo. Sempre tem problemas que acontecem, né? E aí, como é que a gente avalia o que acontece? Como é que a gente, né, cria uma cultura de feedback onde todo mundo sente a vontade de dar e receber feedback uns para os outros, com o intuito de desenvolvimento, né? Porque todos nós precisamos nos aprimorar sempre, né? Nunca estamos perfeitos. Então, inevitavelmente, faremos coisas diferentes do que é esperado, diferente do combinado, ou às vezes inadequadas. Então, como que a gente cria uma cultura entre nós que a gente pode, né, dar feedback um ao outro para a gente aprender junto, né, para se tornar uma comunidade de desenvolvimento. Então, esse é um tema muito importante. Então, foi ao longo de um ano inteiro, eu fui trabalhando com um grupo, não lembro quantos encontros, acho que foram 4 encontros ao longo de, não foi o ano inteiro, foi de março a setembro. Foram 4 encontros ao longo desse período para ajudá-los com esses temas, para, né, as comissões ficarem mais fortes. Então, isso foi a escola Aracê. Então, eu não sei se quer falar alguma coisa. A Bia já trouxe uma pergunta aqui no chat, Ah, né, Bia? quem participa desses encontros. Então, esse encontro inicial, esse trabalho de consultoria que eu faço, geralmente, né, não é que não tem um padrão, não, mas o mais comum é assim, tem um encontro inicial com um grupo maior. Então, numa escola Waldorf, por exemplo, todo mundo está envolvido com a associação. Todos os professores, funcionários, pessoas que trabalham na escola, né, regularmente, e todas as pessoas que atuam de alguma maneira e contribuem com a gestão. Então, estão essas, né, quem é diretor da diretoria da associação e quem participa das comissões. Então, essas pessoas que estão envolvidas de alguma maneira são convidadas, né? Então, é com essas pessoas que a gente faz inicialmente, então, esse diagnóstico participativo, né? E aí, então, normalmente, o que é mais comum, assim, então, tem esse encontro inicial, aí define os grupos de trabalho, os grupos vão trabalhando, aí a gente faz um encontro no meio do caminho, onde os grupos, e eu vou apoiando os grupos, né? Aí a gente faz um encontro, além de ir apoiando os grupos, tenho também uma pessoa de cada grupo, a gente forma um grupo que chama de grupo de desenvolvimento. Uma pessoa de cada grupo desses de processo de mudança se reúne comigo, também, né, periodicamente, é o grupo de desenvolvimento, é o grupo que carrega junto comigo o processo de consultoria, né? Então, o desenho do processo é feito em conjunto com essas pessoas, uma pessoa de cada um desses grupos.
Então, por exemplo, vai ter um encontro agora com todo mundo no meio do ano, para a prestação de contas do que cada grupo já fez e ouvir da comunidade escolar sugestões e tudo mais. Então, nesse encontro no meio do ano, esse grupo de desenvolvimento me ajuda a preparar, organizar, né, o horário, quem vai ser chamado, onde vai ser, essas coisas, né? E aí, que tema que é interessante, que eles acham importante, além de... Porque geralmente eu aproveito esses encontros com todo mundo para, além de trabalhar o processo que a gente está fazendo, também trabalhar fazer alguma pequena oficina de alguma coisa relacionada à autogestão para ajudá-los como comunidade, né? Então, esse grupo me ajuda a definir qual o tema que a gente vai trabalhar, qual oficina que a gente vai fazer. Então, no meio do processo, tem, né, a gente faz isso, esse encontro, onde, então, cada grupo de processo de mudança apresenta o que já fez, até onde avançou, o que tem dado certo, quais são os desafios que tem encontrado, as dificuldades, qual o aprendizado que eles têm tido até então, e o que eles precisam de ajuda, né, da comunidade, de outras pessoas. Eles apresentam isso, cada grupo apresenta, e aí todo mundo que está participando lá traz suas considerações, dúvidas, perguntas, comentários e sugestões e recomendações. Então a gente colhe isso, não é discutido, não tem discussão, assim, ah, não, está errado, faz assim, muda aquilo, não. As pessoas sugerem, o grupo é responsável, né? O grupo que é responsável preparou, apresenta. A gente discute e sai com um conjunto de sugestões. O grupo pega essas sugestões e leva em consideração, né, leva em consideração o que veio do grupão para continuar seu trabalho. E no final do processo, então, tem a apresentação final dos grupos, né, o que já foi realizado e quais são os próximos passos, e, de novo, ouvem sugestões e aí termina. Então, geralmente dura um ano. Depende do tamanho da instituição, às vezes dura 2 anos, né? De 1 a 2 anos, geralmente. Na área C foi o ano de 2021 inteiro. Aí, em 2020, depois, os anos seguintes, 2022, 2023, um dos grupos de trabalho que se formou, que é o grupo de governança, ele se manteve e me chamou para outros trabalhos específicos, tá? Por isso que tem lá aqueles desdobramentos de 2022 e 2023. Beto, eu Diga. fiquei com uma dúvida, assim, porque as comissões, né, assim, normalmente a comunidade é uma comunidade de pessoas que é grande, né, normalmente, dentro das escolas. É, Essas comissões, elas normalmente, assim, vocês fazem por nomeação ou, assim, a pessoa entra e ela escolhe uma comissão que ela vai entrar? Por exemplo, como é esse processo, sabe, de divisão das comissões? tá. Então, muitas vezes as escolas geralmente fazem assim, né? Ah, precisa de comissão tal, vamos criar comissão tal, e cria comissão. Ah, quem quer participar? Eu. Aí vão lá 14 pessoas, aí só vão 3 ou 4 na reunião, né? Então, o processo que a gente fez com a hora C foi assim. Primeiro, assim, por que vai criar uma comissão? Que sentido tem de existir essa comissão? Então, qualquer comissão que a gente vai criar tem que estar ligada a uma necessidade real da escola que não está sendo atendida ainda, senão não faz sentido. Porque às vezes a gente vê comissões que você fala, nossa, foi criada de uma ideia abstrata. Ah, tem que ter uma comissão, mas por quê? Ah, porque tem na outra escola também. Sim, mas e daí? Você precisa disso, né? Então tem que estar ancorada na realidade, numa necessidade real. Então a primeira coisa foi isso, olhar para as necessidades reais e ver então que comissões fazem sentido existirem. Aí nós olhamos para isso, aí vimos as comissões que já existiam. Aí vimos, por exemplo, tinham comissões que faziam coisas muito similares. Então fazia sentido juntar, né? Tinha comissão que, no fundo, virou uma parte de uma outra comissão que fazia coisa mais abrangente. Teve comissão que deixou de existir, teve comissão nova que surgiu, né? Então, aí definidas essas comissões, então, que necessidade essa comissão atende? Tá, legal. Então, vamos ver, então, qual que é o propósito dela? E define com clareza o propósito. E aí, a gente olhava, então, quais são as competências desejáveis para compor o grupo, para, né, formar essa comissão. E aí, o grupo lá, então, depois feito isso, o grupo escolheu os líderes das comissões, né, usando consentimento, né, uma eleição mesmo. E aí, depois, os líderes da comissão ficaram de ver quem tinha interesse e de conversar com as pessoas para ver quem ia compor a comissão, né? É, e aí, por isso que a gente trabalhou essa questão da motivação e da competência. Então, checar se a pessoa. E aí foi interessante que a gente fez assim lá, de olhar para. Tem pessoas que querem contribuir, que querem aprender, mas não tem muita competência ainda, mas querem entrar na comissão, querem se desenvolver e acham interessante. Ah, então são aprendizes. Tem pessoas que têm muita competência,
já fizeram aquilo, né, há anos na escola, mas não tem muita disponibilidade ou não estão muito afim de participar tanto. Então fica como conselheiro. E tem aqueles que são os responsáveis mesmo que vão carregar, né? Então a gente definiu isso. Então quantos responsáveis seria bom ter de tanto a tanto numa faixa? Ah, sei lá, de 3 a 4, por exemplo. 3 a 5, sei lá, 3 a 4. Tá, aí pode ter um ou dois aprendizes, mais um ou dois conselheiros, cada comissão. Tá bom. Aí definido isso, eles foram vendo, né? Quem que entrou, então, como responsável para carregar, que se compromete a participar das reuniões, né? E faz o trabalho mesmo da comissão. Os aprendizes que se comprometem a também participarem mais para aprender. E os conselheiros que vão, eventualmente, para reuniões e principalmente quando são chamados. Então, quando o grupo precisa de apoio, tem com quem contar, que são esses conselheiros, né? Então, lá a gente fez dessa maneira, tá? Ah, ótimo. Bom, gente, quem tiver perguntas, se quiser colocar no chat, pode ir colocando. Eu vou fazendo a colheita aqui. Daqui a pouco a gente passa para o Beto, né? Tá, então, Beto, então conta pra gente posso- da Casa de Santa Isabel, né? vamos lá, legal. A Casa Santa Isabel é uma instituição lá em Portugal que é muito, nossa, eu gosto demais deles. É uma instituição que já tem mais de 40 anos, é de pedagogia curativa e socioterapia. Fica em São Romão, em Portugal, na Serra da Estrela, um lugar bem bonito lá em Portugal. E é uma instituição onde as pessoas são adultos, né, jovens e adultos que moram lá, que são as pessoas com deficiência. A maioria mora lá na casa. Eles têm 6 casas, umas casas bem bonitas. 6 casas, tem oficinas, oficina de tecelagem, oficina de encadernação, marcenaria, de arte, tem algumas oficinas. E tem padaria, né? Então, essas pessoas moram lá e nessas casas e fazem atividade nessas oficinas. Então, elas cuidam da casa, né? Essas pessoas que eles chamam de companheiros. As pessoas com deficiência eles chamam de companheiros. Então, a maioria mora lá. Alguns moram na cidade com as suas famílias e passam o dia na casa de Santa Isabel, mas a maioria mora nas casas. Então, eles têm a tarefa de cuidar das casas, arrumar, limpar, ajudar na comida, a fazer a refeição e tudo mais. E também, uma parte do dia, ficam na oficina, uma das oficinas. E tem mais ou menos 50 colaboradores também atuando, né? Tem alguns colaboradores, uns 4, que moram em cada casa, que ajudam nas casas, e tem outros da parte administrativa, tem o pessoal que atua nas oficinas, então são várias pessoas atuando lá. E lá, eles... É interessante, uma coisa interessante de comentar é que né, minha empresa Colaborar, a gente tem um curso todo ano online, né? Sempre no primeiro semestre. Chama Colaborar. A Santi, inclusive deu aula na primeira... Não, acho que foi na primeira turma, né, Santi? Foi em 2020, no começo da pandemia. Foi no segundo semestre. Foi a única turma que foi no segundo semestre. E aí, depois, sempre no primeiro semestre, então já foram 6 turmas. É, tem esse curso Colaborar Online, que é semanal, né? Dura 3 meses e pouco. Então, na escola, teve um ano que 5 pessoas da escola Aracê fizeram o curso. E aí eles me chamaram para fazer o trabalho lá. Então foi interessante porque já tinham pessoas que já fizeram, tinham feito esse curso comigo. Então, isso facilitou o trabalho na escola, né? E na Casa de Santa Isabel também. Na Casa de Santa Isabel teve um ano que 4 pessoas de lá fizeram o curso Colaborar Online. Aí me chamaram para fazer a consultoria lá. Então, isso é legal, porque as pessoas já entendiam, já sabiam, né, o que se tratava, e isso ajudou. Então, lá foi assim, 2022 também, foi online, né, a gente fez esse... Na verdade, lá foi interessante, porque essas 4 pessoas que fizeram colaborar online, elas queriam realmente se desenvolver nesse sentido de serem guardiões desse processo dentro da instituição. Então, eu fiz, na verdade, um trabalho de prepará-los para eles conduzirem esse diagnóstico participativo. E eu fiquei online. Eles fizeram lá presencialmente, lá, né, na instituição. Não dava para todo mundo ficar, ia no mesmo horário. Então, eles fizeram metade do grupo de manhã, outra metade à tarde. Então, depois eles juntaram as coisas. E eu fiquei online, assistindo, né? E aí, nos intervalos, eles vinham conversar comigo aqui online. Era interessante. Então, eles 4 que conduziram esse processo de diagnóstico. E aí chegaram também a 4 questões que se transformaram em processos de mudança nos grupos de trabalho. E no caso deles foram a governança das casas. Então, tinham várias questões da governança dessas 6 casas, né? Porque é isso, né? Cada casa tem que fazer a gestão da casa. E tem as questões em comum a todas as casas, né?
Então, muita coisa. E moram juntos, né? Não é só que você vai lá trabalhar, passa 8 horas e volta para sua casa. Não, eles moram, trabalham juntos e moram juntos 24 horas, 7 dias por semana, né? Então, exige muita governança, assim, né? E da questão das relações e tudo mais. Aí tinha a questão também da governança das oficinas, são várias oficinas, vários professores nas oficinas. E surgiu também essa questão de definição de papéis e processos, e o outro é comunicação e relacionamento. São os 4 GTs. E, além disso, também eles criaram um grupo que eles chamaram Grupo de Escuta, eram 2 pessoas, que tinham o papel de escutar, né? Quem tinha alguma dificuldade, alguma insatisfação, e não ficava à vontade de endereçar para se a pessoa está numa casa, não ficava à vontade de falar com a pessoa, com o grupo que tinha essa responsabilidade da casa ou na oficina, falava com esse grupo de escuta. E elas fizeram um papel bem interessante e eu dei apoio também a elas durante esse ano, 2022. Foi bem legal. Eu estive lá presencialmente em junho, né? Esse trabalho começou em fevereiro. Em junho eu estive lá presencialmente, fiz um trabalho de 3 dias com eles, né? Foi o meio. Então, o primeiro encontro eles fizeram presencialmente lá e eu fiquei em apoio aqui online, remoto. Em junho, no encontro do meio do ano, eu estive presente, né? E no final do ano, eles fizeram, eu nem fiquei mais remoto, eles fizeram sozinhos lá. Então, isso foi ao longo do ano de 2022. E em 2023, precisava dar continuidade. Na verdade, esse trabalho já se previa que não duraria só um ano. Mas então, o que eles pediram em 2023 já tinha dado bem o trabalho desses 4 grupos. Alguns, né, a maioria deles já tinha dado bem. Mas é, lá, o grupo seria um círculo geral, né? O grupo responsável principal pela instituição, pelo propósito da instituição, eles chamam de direção, grupo de direção. Então, esse grupo acompanhava esse trabalho. Na verdade, as 4 pessoas que participavam, né, o responsável por cada um desses GTs aqui, só um deles era do grupo da direção. Então, ele fazia a ponte com o grupo da direção. Então, o grupo da direção acompanhava de uma certa maneira, e de tempos em tempos também esse grupo, eu com eles 4, a gente se reunia com a direção. E aí, em janeiro de 2023, a direção, então, também falou que tinha questões, a gente foi vendo, né? Foram surgindo questões que precisavam envolver a direção. Então, esse trabalho, a gente passou a fazer o trabalho também com a direção, né? E aí foi um trabalho de liderança, então, como fortalecer as lideranças dentro da instituição e ter mais clareza do papel da liderança. Também fizemos um trabalho de propósito, assim, de conexão com o propósito da instituição, né? Primeiro com a direção, isso depois eles fizeram, aí eles mesmos fizeram um trabalho com a instituição como um todo, foi muito legal. Sucessão também, porque é uma instituição que já tem mais de 40 anos e tem as pessoas, referência da instituição, já estão perto de se aposentarem. Então, tem algumas pessoas mais jovens que têm assumido algumas responsabilidades, né? Mas que é uma preocupação. Quantas pessoas realmente vão ficar, vão dar continuidade e, né, a importância de preparar outras pessoas para assumirem mais responsabilidades. Então, essa é uma preocupação grande lá. Então, a gente também trabalhou esse aspecto e entramos mais na estrutura de gestão. Porque com o trabalho com a direção, a gente foi olhando, tinha uma questão de liderança, precisa trabalhar, propósito, gestão, e a gente foi vendo que a estrutura, isso foi interessante. Quando a gente entrou na questão do propósito, ficou claro que a estrutura atual não dava conta de sustentar o propósito, precisava mudar aquela estrutura. Então, precisou ser criado um grupo novo, que era fundamental, na verdade, que tinha muito a ver com o propósito. Um grupo que já existia de uma certa maneira, mas não tinha ainda, não estava formalizado, né? Então foi formalizado, tal, que é o grupo de socioterapia, porque é uma instituição de socioterapia, né? Então é um grupo das pessoas que carregam esse impulso da socioterapia lá dentro. E aí, e aí foi redefinido a governança, né? Então tem os grupos que ficaram principais, tem a direção, tem esse grupo de socioterapia, que são os socioterapeutas, e tem o grupo que eles chamam de equipe técnica, que são as pessoas que respondem legalmente. Então, assim, as casas têm que ter um responsável técnico e as oficinas também. Então, essas pessoas são dessa equipe técnica. E tem o conselho de colaboradores, onde os colaboradores, né, se reúnem também para conversar. Então, tem esses 4, eles foram definidos como esses 4 grupos
como que eles têm que, como que eles vão interagir entre eles, né? Então, isso foi esse trabalho aqui de alinhamento de papéis e responsabilidade nesses quatro grupos e entre eles. Esse trabalho de estrutura de gestão que foi ao longo de 2023. E em 2023 eu também estive lá presencialmente em setembro. Em junho a gente fez um trabalho bem interessante online, aí eu que conduzi. Não, eles conduziram lá, foi igual aquele primeiro. Eu apoiei, eles conduziram, eu fiquei assistindo online, sobre sucessão. Foi o final do trabalho do propósito, o trabalho desse propósito durou o primeiro semestre inteiro. Em junho terminou esse trabalho e nesse encontro onde fechou o trabalho do propósito, eles fizeram também um trabalho legal de sucessão, de olhar para as novas gerações e tudo mais, de passagem de bastão, responsabilidades. Aí, quando eu estive lá em setembro, presencialmente, a gente trabalhou. Quando eu coloquei aqui? Tá. Trabalhou cultura de feedback. Ah, não, isso já foi 2024, é verdade. Então, peraí, então isso aqui foi 2023. Não, está errado. Aqui é 2023, desculpa, gente. É 2023 também, eu escrevi errado aqui. Foi em setembro de 2023. Então, isso aqui acabou em junho, que era o previsto, 2022 inteiro e metade de 2023. Aí, em setembro, eu estive lá presencialmente e a gente fez um trabalho de feedback, né? Como criar uma cultura de feedback, de avaliação, feedback e tudo mais. Então, esse foi o trabalho lá na Casa de Santa Isabel. Nossa, maravilhoso, né? Foi, nossa, lá o pessoal é muito legal e foi muito, muito bom. Nossa, uma delícia. Beto, e os desafios que você tem encontrado? Assim, Tá, né? O que você encontrou, pelo menos nesses dois casos. tá. Então, assim, a Casa de Santa Isabel, na verdade, não é uma escola Waldorf, né? Eu coloquei aqui no meio, mas é parecido um pouco. Jeitão, assim, bem parecido. Também tem base na antroposofia, né? E, e aí, nessas duas instituições, mas também em várias outras, né? Eu vou trazer aqui os principais desafios, então, que eu tenho encontrado. Primeiro, assim, tem alguns desafios que são muito específicos de escola Waldorf, como eu falei, essa questão da autorrotatividade, né? Então, há uma auto... E como as pessoas participam, são chamadas a participarem das discussões e da gestão da escola, e tudo muda muito. Então, isso é uma grande dificuldade. Então, o grupo define alguns acordos, algumas coisas, daqui a pouco aí mudam as pessoas, aí até para outra pessoa no barco, aí às vezes as pessoas chegam, questionam. Então, bem desafiador. Outra questão é, a pessoa entra na escola Waldorf, né, como professor, porque se encanta com a pedagogia Waldorf, quer ser professor Waldorf, faz formação e chega lá e descobre que tem que também trabalhar com autogestão, que ela tem que assumir responsabilidade na gestão, e às vezes a pessoa não tem interesse ou não tem competência. Normalmente, né, ou não tem nem interesse nem competência, ou não tem interesse ou não tem competência. Então, isso é uma grande dificuldade. E aí, puxa, como é que. Então, é o que eu falo nas escolas sempre assim, eu falo, gente, quando eu falo com os professores, eu falo, vocês fizeram 4 anos de faculdade de pedagogia, fizeram 4 anos de formação de pedagogia Waldorf, então vocês estudaram 8 anos para estarem aqui como professores. E quando vocês entraram na escola para começarem a trabalhar como professores, que vocês descobriram que estavam aprendendo a ser professores de verdade, né? Não é assim, todo mundo fala, é assim mesmo, né? Porque você aprende a fazer fazendo, de verdade, né? Mas se não são esses 8 anos de estudo e preparação, você não consegue nem ficar de pé na frente de uma turma com criança, né? Então, para você estar habilitado a estar de frente de uma turma, é muito tempo de estudo. Aí, quando você chega lá, aí que você começa a aprender de verdade na prática. Eu falo para eles, então, e vocês não estudaram nem 8 dias de autogestão, estudaram 8 anos de pedagogia. E nem 8 dias de autogestão, e chega aqui e tem que trabalhar com autogestão. E aí, como é que faz? Claro que não. E se não se interessar em estudar e aprender, vai dar ruim. Não tem jeito. Então, isso é uma grande dificuldade. E outro é o trabalho voluntário, né? Então, aí depende da disponibilidade da pessoa. Aí a pessoa, né, pode, numa reunião, não vai em 3, depois vai na outra de novo, já perdeu o bonde, sabe? Então, isso é muito comum também. Isso é muito desafiador. Eu acho que eu também atuo em outras instituições, empresas, por exemplo, a empresa não tem isso, né? Empresa, todo mundo é assalariado e está lá para fazer o trabalho e pronto.
Então, facilita, né? Na escola Waldorf tem essa dificuldade. E aí, outras questões que surgem da autogestão mesmo em si, né? Que eu acho que isso aí vale para qualquer instituição que quer trabalhar com autogestão. Que eu acho, assim, os principais que surgem. Primeiro, tem que querer trabalhar com autogestão, né? Tem que querer. Isso significa abrir mão do poder e de privilégios. E isso é muito difícil, né? Então, uma organização que já está instituída, mesmo aquelas que falam, nós trabalhamos de forma colaborativa, sim, mas aí tem pessoas que estão lá já há muitos anos, né, que já são respeitadas, são admiradas, e aí a gente vai criando um padrão de comportamento na instituição de que certas pessoas sempre vão perguntar para outras. Então, não tem autonomia de verdade, né? E algumas sempre esperam que, que elas que têm que decidir, né? Né? Contam que elas que, no fundo, vão ter que decidir. Então, isso muitas vezes é velado, né? Mas acontece. Então, quando não tem uma hierarquia formal, não é uma estrutura vertical e hierarquizada. Aí, como é que faz, então? Então, vai ficando essa coisa meio velada, que não se fala, mas que atua na prática, né? E para mim tem a ver com isso, abrir mão do poder de privilégios. Isso é muito difícil, né? Para mim, eu também vejo em mim, né? É fácil falar dos outros, mas quando eu olho para mim, puxa, realmente, né? As coisas que eu já tenho alguns privilégios, como é difícil, como eu tenho que trabalhar comigo, é muito difícil, né? E, por exemplo, o nome de diretoria, né? Então, esse nome, né? Mesmo você vai numa escola Waldorf, que tem um trabalho super interessante, super bonito, trabalha com autogestão já há muitos anos, a diretoria pedagógica, a diretoria da associação. Então, carrega esse nome que tem um peso, né? Um peso que não combina com a autogestão. São os diretores, né? Você fala, pô, chegaram os diretores, já dá esse peso, né? Então, não é só não é tão velado assim, né? Então, os nomes que a gente usa dizem muito, né? Então, mudar o nome, encontrar nomenclatura adequada para a realidade que se quer construir é fundamental. Então, isso também eu vejo que se não mudou o nome, né? Então dá para perceber a dificuldade com essa questão do poder, né? E dos privilégios. Outra coisa é assumir responsabilidade na gestão, comprometimento. Então, tem que querer, né? Por um lado, abrir mão, poder e privilégio, e por outro lado também, né? Eu não posso ficar me escondendo. Ah, tem alguém que vai decidir, não preciso me preocupar. Não, eu sou corresponsável, né? Isso também não é tão simples assim, né? Se tem alguém que decide, eu posso reclamar depois, né? Deu errado, a pessoa que decidiu. Agora eu que estou decidindo junto, então eu tenho que me corresponsabilizar. Então tem que querer mesmo, né? Tem um aspecto que eu não coloquei aqui, mas que é importante, é que isso significa o quê? Que trabalhar com autogestão exige que a gente se disponha a trabalhar no autodesenvolvimento, no nosso próprio desenvolvimento. Que abrir mão de privilégio, de assumir responsabilidade, eu sinto, né, eu sinto em mim também isso, a minha dificuldade, acho que eu posso generalizar, né, acho que a nossa dificuldade em geral em abrir mão de poder e assumir responsabilidade tem a ver com autodesenvolvimento. O que que em nós dificulta isso? Né? O que que em mim dificulta isso? Então tem que entrar né, fazer um trabalho de investigação, né, de autodesenvolvimento. E outra questão importante é o individualismo, né? Nós vivemos num mundo muito individualista, nossa cultura é muito individualista. Então, fazer um trabalho de autogestão, no fundo, é remar contra a maré, né? E é muito difícil remar contra a maré, exige muito mais esforço, né? Então, a gente está fazendo um trabalho super legal, né? Daqui a pouco, aí você vai para o mundão aí, tudo é o contrário, né? Então, a gente se encanta com uma coisa na escola, acha super legal, aí vai para outra atividade, outra coisa aqui e ali, e vê essa coisa, um querendo puxar o outro, um querendo levantar vantagem em relação ao outro, e a gente está dentro disso, né? A gente está impregnado com essa cultura também. Aí a gente volta para a escola carregando essas coisas conosco, né? Então, então essa questão a gente realmente considerar a outra pessoa como um legítimo eu, né? Que outra pessoa tem tanta legitimidade de ser quem é como eu tenho. Isso é muito difícil, né? Assim, a gente se conectar com outra pessoa verdadeiramente, né? Eu sinto em mim também isso muitas vezes. Eu acho que a gente tem uma tendência, muitas vezes, de olhar outra pessoa como uma coisa, né? Uma utilidade. A gente perde a dimensão da humanidade na outra pessoa. Às vezes a gente perde até na gente mesmo, né? Então isso também eu acho que é um grande desafio.
que tem a ver também com essa questão do autodesenvolvimento, né? E, por último, relações de poder, que tem a ver com esse primeiro que eu trouxe aqui, né? Bom no poder, mas que é isso, essa coisa velada, né? Então, eu vejo muito disso. Eu não trabalho até, a gente está até criando, eu e mais uma pessoa que trabalha comigo na Colaborar, a Rauna, a Ana conhece ela também, a gente está criando um trabalho para fazer com as escolas sobre, a gente vai chamar de processos de gestão e relações de poder, porque a coisa pega geralmente aí, né? Bueno, e é isso, né? E conversando com a Ana sobre isso outro dia, a Ana falou assim: Beto, não é simplesmente um modelo de gestão, né? É uma mudança de consciência. Eu falei, legal, né? Eu vou colocar essa frase aqui. É isso, não é simplesmente um modelo de gestão, é uma mudança de consciência. Exige que a gente mude de consciência, né? E aí, bom, quero ouvir se tem perguntas, comentários. A Mariane precisou sair. É. Então, alguém tem alguma pergunta? Eu quero falar mais, ainda tem mais um tempinho, se vocês tiverem mais um tempinho, tem mais um slide para mostrar aqui, pode ser? Que eu quero mostrar assim, como que eu tenho lidado com esses desafios, então, né? Qual o caminho que eu tenho encontrado que tem ajudado a lidar com esses desafios, ajudar essas instituições a lidarem com esses desafios. Pode ser, Ana? Pode ser. Diga, você vai falar uma coisa, Bia? Quem tiver pergunta, vai colocando no chat. Eu tenho uma pergunta, preferia falar do que Diga. explicar. Pode ser? Tá. Eu comecei numa escola Waldorf esse ano, né? E eu tenho uma sensação, Beto, que são sempre as mesmas pessoas envolvidas em todos os assuntos. Uhum. Você está no conselho de família, são as pessoas que depois são as mesmas que estão no comitê de eventos, que são as mesmas que estão organizando a festa, que são a mesma que não sei o quê. E é difícil você chegar, porque é como se já tivesse estabelecido as pessoas que fazem as coisas. E aí quem não faz já não faz mesmo. Quem faz acha que faz muito. Quem é novo não consegue entrar. E eu entrei, né? Entrei ali pela beiradinha, entrei no lugar e virei uma das pessoas que também fica envolvida em tudo. E aí as pessoas ficam assim, não, mas a gente está cansado, ninguém faz nada. E eu fico, gente, vamos mudar esse discurso, falar de uma perspectiva de privilégio, assim, que privilégio poder fazer essa reunião 3 da tarde, que privilégio, né, não bater carteira assinada ali das 8 às 6, você poder se disponibilizar o seu tempo para cuidar da gestão da escola, porque eu realmente acho que é uma demanda gigante, mas que é um privilégio que não é É, todo mundo que consegue. Talvez tenha gente que gostaria e que não pode, assim, sei lá, às vezes tem uma profissão que bate cartão lá e tal. é. Eu fico nesse desafio, eu achei muito interessante você falar que como é que é o nome da escola? Aracê fez um comitê de boas-vindas, porque eu senti isso. Eu falei, gente, acho que a gente recebe muito mal as pessoas. Acho que a gente não sabe explicar para elas, porque eu sinto que quando você pede, você fala, puta, me ajuda com isso daqui. Aí a pessoa vem, porque ela se sente útil. Então, minha pergunta para você era nesse sentido: como que a gente ajuda nas pessoas se sentirem pertencentes de falar, não, eu posso contribuir com isso daqui? Porque para mim me parece uma forma muito óbvia então eu me relaciono bem com você, Beto. Eu vou lá e falo, ai, Beto, puta, estamos com um problema aqui, ó. Se eu sei que você tem expertise nisso aqui, você não ajuda a gente entrando nessa reunião? Quando você faz isso, a pessoa entra. Porque ela já está partindo do princípio que ela entrou na escola associativa, ela já é legal, já tem uma good vibe, assim, eu sinto que esse movimento acontece, mas que ele é muito ainda personificado. Sim. É isso, como a gente, e tudo bem, né, dessa pessoalidade, mas como é que a gente consegue expandir isso? Se você tem alguma experiência nesse sentido, algum Tá. comentário, que é um desafio que eu estou tendo agora. Tá. Então, ô, Bia, eu vejo assim, olha, tem muita gente que chega na escola Waldorf e se encanta claro, com a escola, né? Geralmente as pessoas se encantam mesmo, porque é super encantadora, né? A pedagogia Waldorf e tal. E aí tem muita gente também se encanta com essa questão da autogestão, né? De trabalhar de forma mais colaborativa. As pessoas, puxa, que legal, aqui é uma associação, eu também posso participar das decisões e tal. Tem gente que se encanta, se empolga. E aí a pessoa começa a trabalhar e vê que não é exatamente o que ele achava que era quando ele se encantou. Aí se frustra e depois fica falando mal, criticando, né?
porque a gente não faz esse trabalho de boas-vindas, né? Essa chegança, né? Então, por exemplo, meu filho agora começou a trabalhar numa empresa em São Paulo, né? Foi contratado agora, está na segunda semana. Aí ele falou que as 3 primeiras semanas está no processo de onboarding. O que é isso? 3 semanas, o dia inteiro, ele está conhecendo sobre a empresa, as políticas da empresa, os acordos, como é que as coisas funcionam, as equipes, taraná, taraná, taraná. Tá sendo colocado no barco e está sendo escutado também, o que ele acha, taraná, taraná. Então, ele está se aculturando, vamos dizer, está se, né, apropriando cada vez mais da cultura da organização e a organização também conhecendo ele melhor, né? Então, tem um período de chegança, assim, até ele começar realmente a atuar mais fortemente, né? E nas escolas não tem, né? A família chega, se encanta com a pedagogia Waldorf, coloca o filho lá e descobre que pode participar da associação, pô, que legal, que bacana, e não tem nenhum processo, né? Então, como você falou, muitas pessoas chegam e nem sabem que podem participar. Aí você falou, acaba sendo no pessoal ali, às vezes um chama alguém, a pessoa, que legal, posso, e vai, né? Muitos nem sabem, nem são chamados. E mesmo os que são chamados, não tem esse processo, né? Então, assim, quais são os acordos da escola? Quais são as políticas que existem já? Quais são os grupos? O que está acontecendo? Então, onde é que isso está? Onde é que eu posso consultar? Com quem que eu posso conversar? Com quem eu vou tirar minhas dúvidas, sabe? Então, essa questão de entrar nessa cultura da escola, né? De se apropriar da cultura da escola, se conectar de verdade com o que essa escola é, né? A escola é um ser, né? Um ser coletivo. Que ser é esse, né? Que eu estou começando a fazer parte agora, que eu estou contribuindo, que eu estou constituindo junto com as outras pessoas, né? E quem sou eu dentro disso? Então, né, não sei se a gente pode chamar de namoro, mas esse processo de chegada, é importante colocar atenção nisso, e normalmente a gente não coloca, né? E surgem muitos problemas daí. Faz sentido, Bia? Legal. Roberto, Diga. só um comentário assim, que eu sou educadora, né? Nessa escola eu atuo como educadora e eu sim fico super buscando formas de trazer isso mais para dentro da sala de aula, né? Como é que a gente vai trazer mais essas ferramentas? E falando dessa chegança, eu sinto até para as crianças que chegam, né? Assim, eu estava aqui lembrando das crianças que chegam e também não tem esse momento. E o quanto é importante realmente, né? Porque a gente chega assim de paraquedas, né? E aí para todo mundo, né? Eu vejo que a autogestão, mesmo que ainda não envolva as crianças, ela é um processo de educação para todo mundo, né? A partir do momento que as crianças estão vendo as famílias aí participando, se engajando e manifestando essa escola, né? Porque é uma manifestação, tem que ir lá e construir. Então, é um processo educativo, né? E essa chegança, ela é fundamental, né? Em todas as instâncias, né? Até nas crianças quando chegam, né? Que eu vejo que também é É, algo que não acontece, né? Para é isso elas aí. também, mas é só Interessante. A um tempo. minha esposa foi professora há mais de 20 anos de maternal, né? Então, quando a criança chega na turma, aí tem um período de adaptação. Então, pelo menos na educação infantil tem. No jardim de infância e Uhum, maternal, nas escolas Waldorf tem esse período que a criança é uma adaptação. A criança fica algumas semanas, aí, às vezes tem uhum, criança que não consegue ficar já direto, então fica algumas horas, a mãe pega mais cedo, chega mais tarde, vai se adaptando aos poucos, até chega uma hora que a criança quer ficar sozinha na boa, né? Esse período de adaptação e que para os profissionais e para as famílias não tem, né? A gente não faz isso. A gente não aprende com o que a gente faz com as próprias crianças, né? Isso aí. é. E a Gabriela colocou aqui, né, que ela, a escola que não é Waldorf, mas que também é assim, né? As pessoas sugerem temas para a comissão e se inscrevem. É isso aí. Então, quem, né, essas instituições que buscam trabalhar de forma mais colaborativa, associativa, muitas vezes é isso que acontece. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ver como é que eu tenho trabalhado com relação a isso. Então, foi um método que eu me fui criando, desenvolvendo ao longo do tempo, foi fazendo sentido, foi dando certo, que é o que eu usei nesses dois casos que eu mostrei para vocês aqui também. Então, não é que eu até falo assim, no começo do trabalho eu faço uma introdução a isso que eu vou mostrar para vocês agora. Mas não é que o trabalho de consultoria que eu dou não é um curso. Às vezes também, né, uns cursinhos pequenos assim sobre alguns aspectos, né, eu faço no meio do trabalho de consultoria, mas não é um curso propriamente. Até deixa eu falar uma coisa que alguém também tinha perguntado aqui sobre curso, acho que foi a Gabriela, né? Então, eu coloquei aqui no chat, gente, os contatos, né? Eu coloquei o site da Colaborar,
o Instagram, o meu e-mail e o meu WhatsApp, tá? Então, entrem, fiquem em contato. O Colaborar Online, que é esse curso online, começa sempre em março. Então, vai começar uma nova turma em março do ano que vem, já foram 6 turmas, vai ser a 7ª turma, né? A Ana e o Henrique, que estão aqui, fizeram a turma desse ano, né? A turma número 6. E, bom, a Nara dá aula em a Nara que está aqui chegou, que a Nara chegou, a Nara deu aula em todas as turmas, até agora, em todas as 6, vai dar na 7ª também, né, Nara? Ano que vem. Conto contigo, mais uma vez, como sempre, super ajuda. E, então, o Colaborar Online começa sempre em março, é uma aula por semana, à noite, né, um dia de semana, tipo, segunda noite, por exemplo, durante 14 semanas. Então, é assim o curso online. E em janeiro, agora, vai começar uma turma presencial, que estava contando para o Henrique aqui no começo, de gestão colaborativa para escolas Waldorf, né? Esse colaborar online não é para a escola Waldorf, é para qualquer pessoa. Tem gente de escola Waldorf, tem gente de tudo quanto é tipo de instituição. Geralmente tem pessoas de empresas, de escolas Waldorf, de ONGs, de instituição de governo, tem de tudo, né? Tem consultores também que fazem, tem de tudo, é bem misturado. Mas esse presencial que vai começar em janeiro é para escolas Waldorf, né? Então tem uma turma que está terminando agora em outubro, foi a primeira turma que eu fiz assim presencial para escolas Waldorf. São 2 anos de curso. Está terminando agora em outubro essa primeira turma em Botucatu. A segunda turma vai começar em janeiro, vai ser em Indaiatuba. Vai ser nessa escola Araceira, a escola onde eu trouxe o caso aqui prático. Vai ser lá na escola Araceira, em Indaiatuba, que é perto de Campinas, perto de São Paulo também. Vai começar em janeiro. Então, eu pretendo essa semana, se eu não conseguir no máximo, semana que vem eu vou começar a divulgar esse curso aí presencial, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, gente, como eu falei para vocês, né, isso que eu chamo de gestão colaborativa, que para mim, o que eu tenho visto na prática, que no fundo a gestão colaborativa como um caminho para a autogestão, né, de ir ajudando a instituição a trabalhar cada vez mais com a autogestão. Então, o que que é isso, né? Primeiro, assim, essa conexão com o propósito é fundamental, né? Qual que é o nosso propósito comum? Afinal, por que que nós estamos aqui juntos, né? Então, isso é fundamental, isso tem que permear todo o trabalho. E aí vem essa questão, né? Como é que a gente, legal, temos um propósito comum e queremos fazer, né, atuar, né, com esse propósito, mas fazer isso de forma colaborativa, né? E aí, como é que a gente faz? Então, como é que quem vai cuidar do quê? Quem faz o quê? Quem é responsável pelo quê? Essa é a primeira questão que surge, que tem a ver com a estrutura de gestão, né? Que a gente já falou um pouco. Definição de papéis de responsabilidade, né? Distribuição do poder. Então, isso em si já é um super trabalho. E aí, né, a gente definiu isso, vamos dizer que a gente conseguiu definir numa boa estrutura, legal. Já está claro quem faz o quê, como é que é e tudo mais. Não quer dizer que a gente vai conseguir fazer funcionar direitinho, por quê? Uma coisa é a estrutura, outra coisa é o funcionamento do dia a dia, né? E a gente funciona de forma colaborativa no dia a dia, basicamente nas reuniões e nas tomadas de decisão. Então, como é que a gente faz uma reunião ou tomar decisão de forma adequada, né? De forma colaborativa, né? Com esses princípios que a gente usa na sociocracia, né? Que sejam eficazes e ao mesmo tempo equivalentes. Equivalentes no sentido de que todas as vozes das pessoas que estão relacionadas àquela questão, todas as vozes são consideradas. E, ao mesmo tempo, é feito num tempo adequado, né? Porque às vezes demora tanto para tomar uma decisão, quando a gente toma já perdeu a eficácia, que a realidade já mudou, né? Então, como é que a gente toma uma decisão que não seja amorosa, que seja eficaz, mas que ao mesmo tempo leve em consideração todas as vozes? Esse é um grande desafio, né? De fazer reuniões, tomar decisão. Então, a gente precisa trabalhar esses aspectos, né, esses processos colaborativos. E só que nesses processos nós interagimos entre nós como pessoas, né? Então, a questão das relações, das emoções surgem aí. Então, outra coisa que a gente precisa aprender é desenvolver habilidades relacionais. Como que a gente escuta com empatia, né? Como é que a gente se escuta, né? Como é que desenvolve empatia na escuta? Como que a gente desenvolve essa condição de falar de forma franca e ao mesmo tempo respeitosa? Como que a gente cria vínculos de confiança entre nós, né? Como é que a gente cria processos de feedback, né? De avaliações e feedbacks que sirvam para o desenvolvimento mútuo, né? Que não sejam, então vou falar para você o que é certo porque você está errando. Aí não é um processo de desenvolvimento mútuo. Então, como é que a gente coloca o feedback nesse lugar para cumprir esse papel de desenvolvimento mútuo, né? Para a gente criar o que a gente chama no colaborar de, para a gente criar uma comunidade de desenvolvimento. Então, nosso âmbito de trabalho
A gente tem um objetivo, tem um propósito, para uma escola Waldorf, tem um propósito de educar crianças e jovens assim, assim, assado. É a nossa meta, nosso próprio nosso direcionamento. Mas isso é um aspecto. O outro é a gente focar nessa direção sendo uma comunidade de desenvolvimento. O que é uma comunidade de desenvolvimento? Um grupo de pessoas que trabalham juntos e que se apoiam mutuamente no seu desenvolvimento, onde cada pessoa se desenvolve e, com isso, a instituição se desenvolve coletivamente, né? Então, isso tem a ver com habilidades relacionais que a gente precisa desenvolver. E tudo isso, no fundo, nos leva para o autodesenvolvimento, que eu tinha falado já antes, né? Que é como que eu aprendo de mim mesmo, das minhas luzes, das minhas sombras, né? Então, legal. Aí a Ana tinha perguntado, né, o que que eu uso. Então, assim, a sociocracia me ajuda bastante nesses dois primeiros aspectos aqui, na estrutura de gestão e nos processos colaborativos. Nas habilidades racionais, comunicação não violenta, teoria U, algumas coisas, rodas de escuta. Então, tem algumas coisas, os instrumentos que a gente usa aqui. Fórum, né? Algumas pessoas que conhecem já o fórum, não é tão conhecido ainda. O fórum também ajuda, que eu chamo fórum de confiança. E o autodesenvolvimento, então, tem, né, o trabalho biográfico da antroposofia, trabalhar com a biografia humana é muito forte, é um processo muito interessante de autodesenvolvimento. Pathwork, também na Colaborar tem pessoas que trabalham com Pathwork, também que é um caminho de autodesenvolvimento muito interessante, e por aí vai, né? E outras coisas que a gente trabalha, né? Com essa questão da criança ferida, dos traumas, das crenças e tal. Então, tem várias coisas que a gente usa como instrumentos aqui para apoiar o autodesenvolvimento. Então, é isso que eu fui aprendendo com a prática, fui colocando e fui desenvolvendo esse trabalho, assim, de que o trabalho de gestão colaborativa tem que olhar para esses aspectos todos ao mesmo tempo. E aí a gente pode falar, mas qual que vem primeiro? Então, não tem o que vem primeiro, todos acontecem ao mesmo tempo. A gente, né, se a gente faz uma reunião, na reunião já tem uma estrutura, tem um facilitador, tem uma pessoa que cuida né, de registrar e manter disponível os registros das reuniões, tem, né, pessoas que cuidam do tempo, tal. Então, tem papéis e responsabilidades também, uma estrutura dentro da reunião. E na reunião a gente se relaciona, né? E a partir do relacionamento um com o outro que a gente percebe o que a gente precisa melhorar em nós, mudar em nós, né? E tudo isso em nome do propósito comum. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo agora. Então, por onde começar? Né? Num trabalho de consultoria, por onde está doendo mais, né? Então, por isso esse diagnóstico que a gente faz participativo, para ver onde estão as principais questões, as questões prioritárias. E é isso, é sistêmico, né? É uma coisa, uma visão holística, assim, sistêmica. Então, em qualquer um que a gente atue, vai trazer impactos em todos os outros, né? Se a gente faz uma coisa mal feita num desses aspectos, vai impactar negativamente os outros. Se faz uma coisa bem feita, vai impactar positivamente nos outros. Então, o trabalho de consultoria é isso, ajuda nos aspectos que forem definidos como prioritários e com essa crença de que isso contribui para todo o resto, né? Então é isso, gente. 5h23 já. Quero saber se alguém ainda tem algum comentário, alguma pergunta. Era para ser mais um bate-papo, virou quase uma palestra aqui, né? Quase não virou. Ah, mas maravilhoso ouvir, né, Beto, toda a sua experiência de anos aí, né, toda essa caminhada, muito rico. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta, compartilhar alguma reflexão? Diga, Aurélio. Aurélio estava com cara de que ia perguntar alguma coisa. Eu tava segurando. Deixa eu falar perto aqui, senão você não escuta. Talvez se você pudesse dizer o seguinte, eu não estou dizendo que tenha que haver isso, mas eu trabalho com uma longa história do que eu fiz, sou aposentado e tem alguns anos que eu trabalho com o movimento escoteiro. E o movimento escoteiro ele trabalha algumas coisas que um sociólogo ficaria admirado. Eu sou formado em ciências humanas, então quando você olha tem esse encanto, que foi falado aí da acolhida. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, quando falou que era a escola Waldorf, né, eu conheço um pouco, eu li sobre a antroposofia, pouca coisa, tá? Mas a curiosidade seria a seguinte, no seu olhar, como é que a gente está fazendo a educação dos jovens, não precisa necessariamente lá no infantil, né? Porque no infantil eu acho que é mais ensino para trabalhar com os pais, mas como é que a gente está preparando os jovens para uma sociedade diferente com a sociocracia ou mesmo essas
essas ferramentas que você traz, como é que isso está chegando lá na sala, entre aspas, no ambiente? Se você tem alguma vivência disso. Acho Ah, que vale. legal, legal. Então, a pedagogia Waldorf, né, tem base na antroposofia, né? Então, a base do currículo Waldorf, do trabalho pedagógico na escola Waldorf, não é muito a minha praia, meu trabalho é mais com a gestão, mas eu fiz formação de pedagogia Waldorf, conheço, né, minha esposa é professora Waldorf, então eu sei um pouquinho, assim, né, do que eu vejo e tal. Mas não sou a pessoa mais indicada para falar da pedagogia Waldorf, mas posso ajudar um pouco. Assim, tem esse olhar do desenvolvimento, né, infantil, de que o ser humano, né, nós, como seres humanos individuais, nós seguimos um caminho de desenvolvimento similar ao caminho que a própria humanidade passou, né, no seu desenvolvimento, desde a antiguidade até hoje. Então, o ser humano foi ficando cada vez mais consciente de alguns aspectos, né, perdendo a conexão com uma visão mais espiritual, com a natureza, a gente foi ficando cada vez mais, vivendo num mundo mais artificial, né, e mais desconectado das outras pessoas, da natureza e da espiritualidade, mas fomos ganhando uma consciência mais acurada, né, da realidade material, do materialismo e tudo mais. E, e o individualismo foi crescendo, né? A gente foi ficando cada vez mais se apropriando cada um mais de si mesmo, do que eu quero. Antes, assim, o que o faraó falou, o povo seguia, né? E aí a gente foi ficando esse processo de individuação, né? Foi se acentuando cada vez mais. E a criança passa um pouco por esse processo também. Um pouco não, passa por um processo assim. Então, na pedagogia Waldorf se estuda isso. Qual que é o momento adequado, né? Qual que é o alimento adequado para cada idade, né? Em termos de processo pedagógico. Então, da criança ou jovem assumir responsabilidade de decidir por si mesmo é uma construção. Então, isso se faz aos poucos. Então, na escola Waldorf, para uma criança pequena, não é dada a opção da criança decidir por si mesma, porque ainda está construindo, está se construindo interiormente. No fundo, a criança chega, está querendo conhecer o mundo. Que mundo que é esse onde eu existo? Se eu nem sei onde eu estou, como é que eu vou decidir para onde eu vou, né? Então, um pouco tem a ver com isso, né? Então, de conhecer o mundo a partir de si mesma, né? E o professor é um facilitador para esse processo. Então, o professor tem esse papel de apresentar o mundo às crianças, trazer o mundo para a criança conhecer através da vivência prática, né? Então, a pedagogia Waldorf também é muito baseada nisso que a gente chama de fenomenologia, né? Então, os temas são trabalhados a partir da experiência, da vivência. E o conceito surge, o entendimento do conceito surge a partir da experiência, da vivência da própria criança. E a criança se apropria disso. E aí, aos pouquinhos, vai se dando espaço para ela decidir por si mesma, aos poucos. Claro que desde pequeno já começa, né? Então, assim, é um processo. Não é que assim, agora as crianças estão 7 anos vão tomar decisão. Não. Mas também não é que nunca vão decidir. É um processo, é uma construção, né? É um processo gradativo que aos poucos vai se dando mais espaço para a criança assumir responsabilidades. E isso vai culminando no ensino médio. Então, chega no final do ensino fundamental, já, acho que no 7º ano, já fica mais forte, as crianças já tomam algumas decisões, e no ensino médio mais ainda. Então, eu já fui chamado para falar em ensino médio de escolas Waldorf sobre sociocracia, sobre essas coisas, e algumas experiências, né, dos jovens tomarem essas decisões com base na sociocracia. Mas jovens de ensino médio, né? Mas escolas que adotam, no Brasil, escolas que usam a sociocracia para as crianças, né, como método de tomar decisão, aqui no Brasil eu nunca vi, eu sei que tem na Holanda. A Mariane, que estava aqui, que saiu agora há pouco, né? Ela fez um filme sobre isso, chama Wandering Schools, né? Então ela e o marido dela visitaram escolas na Holanda em que as crianças tomam decisão com base crianças jovens tomam decisão com base na sociocracia. E é sensacional, é muito interessante. Então, depois vale a pena conhecer. Não sei se é isso que você queria saber, Aurélio. Então tá ótimo. Essa ideia mesmo, porque aí eu faço um paralelo com as fases dos jovens do escotismo. E quando você apresentou alguns desafios, os desafios da sociocracia para o adulto, pela vivência que eu tenho, porque você tem uma vivência que eu percebo assim, que a sociocracia ela nasceu já há um bom tempo, né? Ela tinha Tá. elementos de sociedade. E ela toma consciência, entre aspas, né, coletivamente, toma consciência com esse nome em um certo momento. No escotismo, você tem um sistema social que às vezes a gente não consegue falar essa linguagem para quem trabalha, e o adulto trabalha com o sistema para o jovem, mas não consegue aplicar o sistema para outras realidades, ele como adulto.
E aí essas questões que você apresentou, dos desafios da sociocracia na diretoria, né, na parte adulta, é uma coisa que eu tenho refletido muito. O material do movimento escoteiro mundial é riquíssimo com relação a competências, etc. Legal. Tem algumas questões que precisariam refletir, que é de fundamento, né, que é o adulto é apoio ao jovem, aí você tem uma questão que eu agora estou começando a chamar de arquitetura da cidadania, que é o adulto conseguir enxergar que eu tenho 68 anos e eu continuo atuando como voluntário, atuo como voluntário há muito tempo, mas eu estou dentro das fases do ser humano. Né? Eu acho que Sim, isso, para qualquer movimento de voluntariado, essa discussão é fundamental. sim. E aí a Legal, pergunta é por isso, porque a legal, proposta ela colar, né, ou mesmo da própria sociocracia, ela vai no adulto. legal. Mas a gente também tem que dar um olhar para ver se lá no jovem está chegando. Um pouquinho Sim, longa fala, mas são sim. anseios. Eu comecei a participar mais diretamente aqui com o pessoal, vou ver se a Legal, gente maravilha. produz alguma coisa também, não só questiona e só faz reflexão, mas assim, trazer alguma experiência. Sim. Agradeço ao Obrigado. pessoal. Legal, muito bom. Muito bem, gente. Então, acho que, ô, Ana, podemos ir fechando? Ir fechando? O que que você... Acho que estamos chegando no nosso horário, né? Bom, o Beto deixou o contato dele já no chat, então quem quiser saber mais, né, desse curso dele maravilhoso e também até para trocar mais, né, Beto, de toda essa Sim, à vontade. experiência. E aí eu queria fazer um convite também. Amanhã a gente continua falando sobre a sociocracia na educação. A gente vai ter a Anne, que é outra também facilitadora com bastante experiência. Ela vem compartilhar também um caso de implementação de sociocracia em uma escola no Rio de Janeiro. Hoje à noite a gente tem a Nara, que também vai estar falando sobre autonomia e responsabilidade, que tem que andar ali juntinho, né? E amanhã também a gente tem um lançamento de um livro, que é Quem Decide, Quem Decide. A gente já tem, né, o Muitas Vozes, Uma Canção, que é um manual maravilhoso. E amanhã a gente vai lançar esse livro, que é um livrinho pequeno, assim, quase um livrinho de bolso. Não é de bolso que a gente vai lançar ele em PDF, mas é um livro muito fácil, com a linguagem bem acessível. Que Então, legal. amanhã às 5 horas, e aí a gente também vai ter a presença do João Pacífico, que foi quem escreveu o prefácio. Então, estão todos convidados para a gente continuar aí falando sobre compartilhamento de poder, educação, autonomia. Todos convidados. Beto, mais uma vez, muita gratidão por vir trazer para a gente, né, toda essa sabedoria que você tem aí da sua caminhada. Tá bom? E gratidão a todos pela presença. E os que Eu- ficaram também, tiveram algumas pessoas que saíram, né, pelo caminho, então agradeceram, mandaram um abraço também para o Beto. Tá bom? Maravilha. Obrigado, gente. Muito bom. Valeu. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente.